Branco. Oi, oi, oi! Aqui essa novidade para vocês. Eu sou a Natália, ela é a Paola, e hoje a gente vai começar um podcast diferentão, que nem a gente, né? Exatamente. O nosso BiroCast, que foi uma criação nossa, das nossas conversas muito loucas aqui, Exato. né? No nosso WhatsApp, Birutíssima. muitíssimas, no mais alto grau. E a gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente criou e como que a gente quer dividir, né? E para que tu faça parte desse nosso cantinho aqui, né? Que é um convite aqui para dentro do nosso mundo. Eu sou a Exatamente. Natália, eu sou mentora de terapeutas, né? Que nem eu digo, deusas fugitivas do Olimpo, porque é daquelas mulheres que têm um grande potencial, mas estão com medo de sentar no seu trono. E a Paola, minha amiga, minha parceira, minha futura sócia, Também muito terapeuta. louca, né? Que vai se apresentar aí um pouquinho também. Então, eu sou a Paola, também terapeuta, ainda não mentora, mas em processos de adaptação, autoconhecimento profundo. Sou terapeuta holística integrativa e estou aí no processo de expansão, conhecimento e infinito e trabalhando mais voltado para a energia do corpo, dos processos, né, do prazer. E aí a gente vai criando essa conexão. Natália do jeitinho dela, eu com o meu jeitinho, a gente vai criando um aterramento aí entre a multidimensionalidade e a nossa humanidade. E a gente quer trazer isso aí para vocês, né? O nosso jeito de falar, de se expressar, de pensar, trocar ideias, falar das coisas de forma mais aberta possível, sem rótulo, sem padrão, sem certo e errado, né? Do jeito que a gente conversando chegou a esse entendimento de que por que a gente não monta, né, um podcast? Por que a gente não traz as nossas conversas para compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também se sintam à vontade, de repente compreendidas, porque a gente entende que muita gente pensa, às vezes, da mesma forma que nós, mas tem medo, tem vergonha de se expressar, de falar, e essa é a ideia de a gente compartilhar com vocês, né, nossos pensamentos, as nossas loucuras, para quem já vive um pouco da multidimensionalidade sabe que nada é errado, tá tudo certo, tudo é possível. Então a gente quer dividir um pouco desse nosso espaço, dessas nossas ideias com vocês, falando abertamente sobre diversos assuntos, né? E estando aberta também para ouvir outras pessoas de outras áreas, mas de um jeitinho leve e um pouco louco, inusitado, que é a nossa cara. Isso aí. Nós duas, né, para quem não conhece o desenho humano é a nossa identidade cósmica, né? É a nossa energia, a nossa aura. A nossa aura é o nosso campo energético, é aquilo que faz a gente alcançar as outras pessoas e ter essa energia vital. Então, eu e a Paola, nós somos projetoras, né? E projetoras no mundo são apenas 30% da população. Então, assim, projetora, elas vieram para otimizar aquilo que o mundo tem de mais difícil, né? Os geradores, eles vieram para gerar energia. A gente não é ser energético. Então, a gente tem uma visão única. Por quê? Deus falou, né? Ah, já que as duas não vão ter energia, elas vão ter uma visão de águia. Elas vão ver tudo, né, otimizado. Então, que nem digo, as pessoas nos pagam para a gente dar a nossa visão única. E Exato. como a gente tem uns assuntos muito loucos, né? E eu já, como eu trabalho com terapeutas, eu escuto muito isso. Ai, será que eu tô ficando louca? Será que é coisa da minha cabeça? Porque a gente tem essa conexão. E eu e a Paola trabalhamos com a multidimensionalidade e a gente tem umas conversas muito loucas. E a gente até ri pensando assim, bah, será que, né? Quantas pessoas não pensam nisso e não falam? E É. aí um dia nas nossas conversas de quinta série, a gente saiu esse Birocast, né? A Paula disse: vamos fazer um Birocast. Eu achei sensacional. E agora tá nascendo esse nosso projeto aí. E a gente Exatamente. quer também dividir com outras pessoas isso, né? Porque tem quantas pessoas têm trabalhos incríveis e que a gente ainda não conhece, e que tem pautas legais e que tem assuntos legais para a gente falar, né? E a gente não tá trocando uma ideia, não tá fazendo um network, não tá, sabe, conhecendo outras pessoas com pensamentos, coisas para a gente aprender diferente. E eu acho que aqui é uma oportunidade, né?
E aí, como nós somos projetoras e a aura da projetora ela penetra, né? A gente aguarda pelos convites. Então, desde agora, sim, a gente já abre isso aqui para saber que a gente aguarda os convites de vocês. Se vocês estão, né, querendo participar do nosso Birucast, com assuntos muito loucos da área holística, lógico, né? Porque eu acho que a gente fala sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam estar mais despertas para esse invisível, né? A mulher perdeu muito essa conexão com a intuição e hoje, quando vem essas respostas, elas levantam barreira, elas duvidam, né? Ou é aquela coisa, nem eu e a Paula, a gente tem uma troca, né? Eu fico muito assim, eu gosto muito da multidimensionalidade, ela me aterra e eu levo ela para multidimensionalidade. A gente chegou nesse consenso aí que seria interessante realmente a gente estar agregando o que uma tem de mais forte na outra para poder realmente entrar em equilíbrio, né? Porque às vezes a gente está sempre pendendo mais para um lado para o outro, mas para a gente estar aqui, estar vivendo bem, a gente tem que entender que, né, tem esses dois lados que precisam estar em sintonia. E aí a gente resolveu, por que não, né? Cada uma contribui com aquilo que tem mais em expansão e a gente consegue um pouquinho da outra sempre ir pro a mais, né? Mas uma coisa que a Natália falou agora e que eu acho que é importante a gente falar, que é projetor, então a gente tem várias coisas em comum, né? Não só o tipo áurico de projetora, mas o nosso perfil, a nossa linha ali. Então, uma coisa que eu também, depois que eu aprendi sobre o desenho humano, foi entender que realmente o meu lugar é de comunicação, né? Que quanto tempo eu fiquei ali escondida, querendo falar, levar a minha ideia adiante, mas não conseguindo ir atrás dos meus impulsos, sempre resistindo a alguma coisa, né? Então, assim, o processo de tu realmente conhecer mais sobre o teu perfil, sobre os teus traços, enfim, facilita muito o teu processo daquilo que tu vai desenvolver. Então, a gente tendo isso em comum, ajuda muito também uma a instigar a outra a realmente colocar essa energia que a gente trouxe, né, para o mundo. E por que não vocês também? Já que somos projetoras e viemos para guiar, então a gente abre esse canal, a gente abre esse espaço para que outras pessoas que, assim como nós, há um tempo atrás, se sentiam assim, né, restringidas, possam trazer a sua voz, possam trazer a sua verdade, sem julgamento algum. Saber que aqui é um espaço de que realmente tu pode ser quem tu é, do jeito que tu é, né? Exatamente. E é aquilo, né? Continuando nessa história do desenho humano, porque o desenho humano traz muito autoconhecimento E a e a gente vai gente é muito falar sobre isso ainda. cumprir o Brasil aqui, né? É. Mas, por exemplo, a Paola, ela tem uma definição partida e eu tenho uma definição singular. É. Então, assim, não é que tem algum erro. Às vezes, tu pode pensar assim, puxa, sozinha tô com uma dificuldade. Então, tem pessoas que precisam de um segundo elemento, ou até de um grupo para funcionar melhor, né? Eu sou uma pessoa que eu consigo trabalhar sozinha, que eu funciono bem sozinha. A Paola, ela já me falou 1000 vezes, né? Ah, eu preciso, às vezes, de alguém para me falar alguma coisa que eu já sei, Eu relembrar, sinto. né? Ela é desse jeito. Claro. Então, às vezes, tu tá aí também e tu tem uma definição partida ou tripartida, e tu precisa estar num grupo, tu precisa de um segundo elemento e tá te julgando, colocando numa caixinha, né? Então, assim, por que que eu também virei mentora para mostrar isso, né? Porque eu vi, assim, o marketing, aquela coisa de tu convencer, de tu empurrar e tal. E não, gente, tudo tem uma energia por trás. Não tem um copia e cola na vida. A gente tem que se olhar como um ser único. E eu acho que aqui também, né, recebendo convidados e trazendo, tem uma troca. O nosso conhecimento com o conhecimento dos convidados, da gente trazer mais consciência para o mundo, porque eu vejo que, tipo, puxa, o mundo precisa de muita expansão da consciência, né? E se esse pouquinho que a gente já sabe, a gente já consegue contribuir e clarear, É. pessoas vão desenrolar muito mais fácil, né? Porque eu conheço o desenho humano há um ano, eu desenrolei, a Paola conhece há menos tempo, né? Que eu apresentei para ela. E várias coisas já fizeram sentido. E o quê? Que às vezes a gente está negando para a gente mesmo daquilo que a gente é. Então, é ser leal, né? É tipo, eu quero fazer isso. E nós duas também. A nossa assinatura, a assinatura do projetor é o sucesso. Então, vamos fazer alguma coisa para a gente aparecer, né? Para a gente
E tá tudo bem a gente aparecer, não tem problema nenhum nisso, né? É ótimo. Necessidade. E a Necessário. nossa necessidade é ser É, reconhecido. ser Ah, reconhecido. o projetor veio para ser reconhecido. Então, às vezes, tu tá aí numa falsa modéstia, numa humildade, e tipo assim, ai, quem sou eu? Ah, tu é uma pessoa que tu veio para ser reconhecida, tu tem que estar no lugar certo, né? Então não tem essa coisa de, ai, humildade e tal. Então a gente tem muita coisa aqui que a gente pode contribuir e fazer essa troca aí e aprender também, né? Com certeza, trazer informação para vocês, para que vocês também se sintam mais encaixadas em si mesmo, não é no mundo, é em si mesmos, né? Porque quando a gente vai atendendo as pessoas, e eu não tenho o mesmo conhecimento que a Natália tem no desenho humano, mas como eu sou uma pessoa extremamente curiosa e investigo tudo, então eu vou lá e procuro saber o máximo sobre aquilo que realmente tem interesse. Então é uma coisa que a gente começa a perceber. Por exemplo, o nosso repertório aqui de podcast, na maioria das vezes, vai ser através das nossas clientes, das mentoradas da Natália, dos processos que vão chegando a ela, do que vem chegando a mim. A gente volta e meia diz assim: ó, isso aqui é um assunto bom para a gente discutir, porque a nossa escola de vida são as pessoas, né? Então, assim, de tu realmente estar alinhado. E aí eu vejo as pessoas que eu atendo, eu abro ali, faço ligeiramente, pelo mínimo de conhecimento que eu tenho sobre desenho humano, já me traz muita informação. Gente, como é que essa pessoa pode realmente se sentir bem, preenchida, se ela não está vivendo nada do desenho dela? E ela não tem conhecimento. Porque assim como eu não tinha, e quando eu passei a ter, simplesmente é como se fizesse total sentido. Tipo, realmente é assim que eu me sinto, mas eu não consigo viver. É assim que eu quero, mas eu não consigo me expressar, me posicionar. E aí essas informações parece que realmente é uma sessão de terapia que vai te trazendo assim, ó, sim, essa é tu, é isso aqui que tem dentro de ti, é isso aqui, essa energia que tu precisa dispor para o mundo, e tu tem que fazer isso, porque senão tu não vai te sentir feliz, tu não vai ter sucesso, tu não vai te sentir Acaba encaixado. com uma resistência, né, que a gente Há uma tinha. resistência. E o que mais a gente encontra são pessoas hoje em dia, assim, perdidas, não sei se eu tô fazendo certo, não sei se eu me encontrei. Então, assim, é porque elas estão muito olhando para fora. E a gente quer que vocês realmente, através disso aqui, comecem a olhar mais para dentro de vocês. Porque realmente a mudança externa, ela vem da interna. Então, se a gente não se conhecer profundamente, a gente não faz as curas, a gente não faz as transformações, a gente não realmente não se coloca na vida como a gente deveria veio para se colocar, né? Então, essa é a ideia da gente trazer o desenho humano, falar um pouco da astrologia, que já é mais uma coisa que eu gosto bastante de falar e de mexer, né? Trazer o nosso conhecimento, as abordagens que a gente está acostumado a utilizar, para realmente ajudar da melhor forma e das diversas formas possíveis dessa expansão, de realmente as pessoas saírem desse mecanismo automático de repressão ou de achar que as coisas não, a gente não tem que falar o que a gente vê, o que a gente sente, porque a gente comentou, as pessoas vêm muito assim, ai, deve ser coisa da minha cabeça. Mas as coisas da cabeça, claro que a gente É cria, de algum lugar, né? mas vem de algum lugar, né? Então a gente assim, vamos validar e vamos ver de onde isso vem. Isso me faz bem? Isso me expande ou isso me aprisiona, isso me desconforta, né? É começar a fazer esses processos da gente realmente entender aquilo que a gente está sentindo. E se a gente está criando, por que a gente está criando, né? Não desvalidar nada, porque tudo vale de alguma forma. Sim. E foi interessante isso que tu falou, né? Tem muitas pessoas que passam muito tempo com dúvida do que são. A vida E elas inteira. colocam o propósito num trabalho, né? É, O trabalho ele pode mudar. A gente aprendeu que a gente tem que estar tantos anos numa coisa, que a gente não pode trocar. E a gente veio aqui para experimentar, né? é, Principalmente quem é a linha 3, são seres experimentais. é. Então, tem que colocar a mão no fogo para ver se ele não queima, né? Mas assim, o propósito é ser quem a gente veio, porque se a gente tá, quem eu digo, quem mente não cria, né? Mentira é tudo aquilo que te destrói, verdade é tudo aquilo que te eleva. Então, assim, se tu tá tentando ser alguém, né, que nem a gente já conversou, que a gente tava condicionada numa aura de geradora, É. de dormir cansada, foco, disciplina, não sei o que, não sei o que lá. E não tem necessidade disso, né? A projetora ela tem que dormir antes de cansar. O gerador não. Então, às vezes a gente está condicionada em auras, né, de fazer, e ter uma agenda e achar que está procrastinando, e é só o corpo pedindo. Então, é um treino para a gente sair da mente e voltar para o corpo. Voltar pro E a corpo. gente passa um tempo tentando, né, trabalho, e na verdade a gente está desconfortável é com a gente mesmo, porque
a gente está vivendo uma mentira ali, né? O tempo todo, até que eu diga, não, mas tu não é assim. E a pessoa tira aquele peso das costas. Tipo, ai, que alívio que tu me dizer isso, porque eu sinto isso. E a pessoa tem uma dificuldade de validar aquilo que sente, né? E a gente Exatamente. a gente nunca tá errada, a gente tá no lugar errado. Porque esses dias eu falei exatamente isso para Paola, principalmente geradoras, né? Principalmente projetoras que precisam de reconhecimento. Se tu tá num lugar que ninguém quer saber do que tu tem para falar, se ninguém tá interessado no teu assunto, a gente fica amargurada. Então a É, gente tem que dar esse recurso para nós mesmas. Quando a gente está com alguém que reconhece aquilo que a gente faz, isso é um convite. E aí que a gente, sabe, desperta. verdade. Mas, Natália, eu acho importante, já que a gente realmente está iniciando e se apresentando, falando sobre a nossa ideia, a gente falou sobre gerador e sobre projetoras. Mas explica aí para o pessoal rapidinho que tem no que 4 tipos áuricos, né? 5, né? Porque tem o gerador manifestante também, Exatamente. que é pouco falado. Ele faz parte dos geradores, né? Os É, geradores, eles que geram a energia para o mundo. São 70% da população, né? E mais para o futuro isso vai diminuir. Por quê? Porque nós, projetoras, viemos ensinar a otimizar essa energia, né? Porque a uhum, gente tem uma visão de águia, assim. Então, muitas vezes a gente pode ser chamada de enxerida porque a gente sabe. Então, se tu é projetora, não discute. Tu simplesmente sabe por quê. é. A nossa aura penetra, né? Nossa aura, ela vai lá e entra no campo do outro. Então, tu já tá sabendo todo o rolê que tá acontecendo ali. A gente faz realmente leitura energética, né? É. Então, por isso que a nossa energia é o convite. A gente tem que estar na vitrine. A gente é uma pessoa que não possa iniciar, mas a gente tem que estar numa vitrine. Então, aquela vitrine bem chamativa para que as pessoas sintam convidadas, né? Então, tipo assim, se o marketing é aquele que convence, o branding é aquele que a gente pede para comprar. Então, as projetoras são um branding, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar na vitrine para receber os convites, porque tudo o que nós fazemos parece genial para os outros, porque a gente tem uma visão otimizada. Já os geradores, eles têm energia, mas muita energia. E eles que geram essas energias, né? Até projetoras na presença de um gerador, a gente dá um gás. Então, assim, o que, que acontece com os geradores? Para eles terem essas energias, né? Porque tem muito gerador cansado, tem muito gerador exausto, e tá por quê? Porque tá no seu não eu, né? O não eu é não tá vivendo quem veio ser, a sua aura. Porque para o gerador, ele veio o quê? Responder à vida, responder o seu sacral, né? Aquilo que vem de dentro. Então, vocês vão perceber que os geradores são aqueles que respondem muito com porque é uma resposta do corpo, aquilo que vem de dentro, né? E aí, se a gente, às vezes a gente, desde criança, a pessoa fala criatura, fala menino, fala menina, não fica nesses teus É a natureza deles, né? Então, assim, é muito mais fácil para os geradores responder à vida, porque eles têm que pensar onde o corpo deles quer estar. Por isso que o mantra deles é primeiro o prazer, depois o dever. Porque eles têm que fazer as coisas que eles gostam para ter para não se frustrar, sabe? O não eu é a frustração, que nem dos projetores, que é a amargura, né? Então, se tu tá frustrada, se tu tá amargurada, com certeza tu não tá vivendo quem tu é. Tu tá condicionada a outras auras, né? E normalmente os projetores estão condicionados às auras às auras dos geradores, e os geradores estão condicionados às auras dos manifestadores. Hum, Os manifestadores, eles são 9% da população. São aquelas pessoas que realmente vieram iniciar. Então a gente vai ter uma impressão dos manifestadores de que eles são super independentes, eles não precisam de ninguém, eles vão lá e fazem. Só que o que eles vieram fazer? Informar. Por que informar? Informar não é pedir permissão. Informar é o quê? É falar para ter menos resistência naquilo, porque eles pensam e eles vão iniciar, eles vão lá fazer acontecer, eles estão criando, eles têm uma ideia, eles vieram iniciar. Eles são super manifestadores, então, aonde eles colocam a energia deles, a coisa acontece. E não é aquele tipo de pessoa que chega num lugar e já chama atenção, porque ele já chega expandindo, fazendo, acontecendo, Mas manifestando. às Não é vezes o uma que que pessoa mais. acontece? Sim, chama atenção, mas o que que acontece, né?
Às vezes eles encontram resistência porque a energia deles, diferente da energia, né, da aura do projetor que penetra no outro, o gerador que ele envelopa o outro, né, para receber as ofertas, que a gente não são, nós não somos essas pessoas que têm que iniciar, mas a gente veio para realmente responder, né? O gerador veio responder à vida, às ofertas, o sim ou não. O gerador, né, vai ficar melhor recebendo os convites, seja para namoro, seja para casamento, seja para trabalho, para parceria. Se a gente receber um convite, é algo que está mais alinhado com a gente, né? E os geradores a mesma coisa. Já os manifestadores, como eles têm a aura fechada, parece que ninguém consegue penetrar neles. Então, as pessoas às vezes veem eles assim, tipo, ai, que pessoa que parece que não é acessível, né? Porque tu não consegue perceber, principalmente o projetor que faz leitura energética, quando tá com o manifestador, parece que tu não consegue saber se ele gosta ou não de ti. Se ele tá satisfeito, ele é um ser muito misterioso e instigante, né? Então, tipo, a minha mãe é manifestadora. E é muito engraçado que a gente é muito parecida nos nossos centros, né? Mas eu consigo perceber, porque eu já conheço ela. Mas sempre que eu olho nos olhos dela, ela fala: parece que tu tá entrando dentro de mim. Porque realmente eu não consigo penetrar na aura dela, né? Então eu fico tentando saber o que que ela tá pensando, o que que ela não tá pensando, o que que ela tá sentindo. E por último, os refletores. Não, antes tem o gerador manifestante, né? Que É uma eles têm mistura. essa. Eles fazem parte dos geradores, 70%, mas eles vieram para informar e responder. Então, eles também fazem uma iniciação e eles vieram para ser multipotenciais. Então, assim, vou dar um exemplo de uma seguidora minha que a gente começou a se seguir, foi muito engraçado, que ela é uma neuroarquiteta holística. Uau! Sim, eu digo que ela é terapeuta de casas, né? Que Então, legal! ela pegou a arquitetura, ela pegou a neurociência, ela pegou a radiestesia, ela pegou os óleos essenciais, o conhecimento dela e uniu tudo. Mas, gente, agora fazendo uma pausa antes do gerador manifestante, é sobre isso. Quantas pessoas estão aí presas a ter que desenvolver uma coisa só, sendo que elas querem, elas amam, elas têm conhecimento de várias coisas e elas podem misturar e desenvolver algo próprio. E olha que interessante, que importante isso, de tu realmente poder criar o teu jeito de trabalhar e não se sentir Exato. aprisionada de que, eu tenho que ser só isso, né? Não. Olha que potência que é poder viver realmente tudo o que tu gosta, né? Eu achei extremamente maravilhoso que ela misturou E o tudo gerador isso. manifestante, ele tem esse dom. Ele é muito criativo e ele pega coisas que as pessoas falam assim, ó, isso aqui não tem nada a ver com a outra. Com uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele faz funcionar. Fazem coisas incríveis. Então, tipo assim, são ideias distintas que o gerador tem dom de criar do jeito único dele. Então é isso que faz a aura dele vibrar, receber ofertas e tudo mais, e ter mais energia. E às vezes ele tá ali preso num lugar que a pessoa tá dizendo, não, vamos falar de terapia aqui, né? Que é um, por exemplo, Sim. não, tu tem que escolher um nicho. E o multipotencial tem muita dificuldade de escolher um nicho só, né? Então, assim, aí às vezes ele tá ali teimando para um nicho e aí, tipo assim, parece que não funciona, mas é assim que me disseram que tem que fazer. E não, tu é multipotencial, tu pode fazer outras coisas, assim, sabe? Que vão funcionar, que vão ser mais, né? E por último, e os manifestadores, quando eles estão no não eu deles, que eles encontram muita resistência, que eles estão iniciando, que nem um boi desgovernado, a raiva, eles sentem raiva. A raiva é o não eu deles, né? E os refletores, que são raríssimos, né? 2% da população, menos até, mas acredito que isso vai aumentar. Eles não têm centro nenhum definido, então eles refletem os outros, né? Eles não espelham, eles refletem. Então é muito legal tu lidar com o refletor, porque as coisas que eles falam, eles estão refletindo aquela tua realidade. Parece que eles sabem exatamente o que falam, o que sentem, né?
a garganta conectada com o cosmos. Então, uh, o refletor pode ser aquela pessoa que passa por esquisitona, porque ele sente muito, ele está muito conectado com a Terra e ele, às vezes, para tomar uma decisão, ele tem que esperar passar o ciclo da Lua toda. Então, assim, quando a Lua está minguando, ele realmente mingua. Quando ela É está uma nova, pessoa cíclica, que uma ela vai pessoa funcionando conforme os ciclos de completa. movimento da Lua, da Terra, enfim, do cosmos. Muito, elas são muito intuitivas, sabe? Então, assim, tem os centros todos abertos, elas não têm autoridade nenhuma, entende? Então, assim, imagina uma criança refletora se não vai passar pela esquisita, porque Ah, ela sente tudo do outro, ela pensa tudo que o outro pensa. Então, até se conhecer, né? Até saber que ela funciona dessa forma, não é uma coisa assim, decide logo, tem que fazer. Não, precisa de um tempo. E isso eu também aprendi, porque eu tenho só 2 centros. Eu digo, eu sou quase uma refletora, porque eu sou uma projetora mental. E projetora mental também é 2% da população. Então, assim, tudo explicou muito a minha infância, sabe? Do nada, acesso de choro, uma tristeza que eu não sabia de quem era, eu não sabia explicar o que eu sentia, eu ficava muito desconfortável em estar próximo de pessoas e multidões e tal, porque era uma miscelânea de energia. Então, aí as crianças sofrem bullying, porque, ai, olha que esquisita, não é uma pessoa, né? Eu também sou uma pessoa que tem eu sou mental, então eu preciso estar em ambientes seguros para eu sentir que eu tenho que escolher, que eu tenho que decidir. Se eu estou numa festa e tá todo mundo, vamos lá, mais festa. Eu sou muito tendenciosa a dizer, tá bom, mais festa, sabendo que eu tenho que ir para casa, né? Assim, eu tenho que me afastar daquela energia para dizer, tá, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sentir segura, é. né? Eu preciso falar. Nem sempre a Tomar suas decisões nesses momentos, de esse repente, momento. consegue E o refletor escolher. também. O refletor, às vezes, né, a maioria das vezes, ele tem que esperar todo um ciclo da Lua para ver se cada fase ele não mudou de opinião, para ele saber qual a maior parte do tempo que é a decisão dele, para daí sim ele decidir. Então, a gente poderia dizer que os refletores eles têm um processo mais lento de entendimento, eles funcionam de forma mais lenta. Então, não dá para exigir muito dessas pessoas, porque é da natureza delas realmente aguardar esses processos, né? E aí, Exato. eu acho importante a gente falar aqui, né, papais e mamães, o quanto isso pode contribuir, auxiliar aí no conhecimento do teu filho, para quem quer ter um filho, quando já está gestando, quando já nasceu, saber, né, do desenho dessa criança, porque olha só, né? Olha o quanto uma criança refletora ela pode passar por diversas questões aí psicológicas, por ser problemática, por não ter o um entendimento da natureza dela. O gerador é a mesma coisa, aquela criança extremamente ativa, hiperativa, ou hoje em dia tem transtornos inúmeros Déficit de atenção, se ela só realmente diagnóstico. dela. E aí a gente tendo entendimento de como essa criança funciona, a gente consegue dá uma infância muito mais saudável e realmente integrada para essa criança, né? E para o pai e para a mãe também ter muito mais facilidade de lidar do que achar sempre um problema, um transtorno, uma questão, uma coisa, que é o que a gente costuma encontrar hoje em dia por aí, né? Ai, meu filho, ele tem ansiedade. A criança Gente, não sabe que ela, né, não tá vivendo aquilo ali que, do jeito que ela deveria estar vivendo, não está sendo estimulada como ela deveria estar sendo, né? E aí, quando a gente vai falar sobre criança, a gente pode se virar o dia aqui, porque daí vem, gera feridas dela não ser compreendida e não ser realmente, né, validada nas questões dela, daí depois na vida adulta vai gerar outros problemas. Então, assim, uma coisinha que tu possa ter acesso, já direciona e muda toda uma vida dessa criança, né? exatamente. A gente falou sobre isso, né? Nós duas sermos projetoras e É, o quanto faria falta a gente, desde pequena, ser estimulada a dizer assim, a ser reconhecida e também ser reconhecida dentro de casa, para a dentro gente de não casa. sofrer fora de casa, né? Exato. E depois a gente entra na vida adulta sempre esperando, buscando a validação dos outros, aí se frustrando porque não recebe, não é reconhecido. Então, assim, porque a gente não acostumou, a gente não foi criada com aquilo que é da nossa natureza. Então, realmente, hoje em dia, assim, conhecendo e tendo acesso a essas ferramentas novas, que é uma ferramenta nova,
faz toda uma diferença na vida de qualquer pessoa. Então, por isso que a gente acha importante ficar trazendo todas as novidades, tudo aquilo que a gente conhece, as nossas experiências, porque realmente se a gente valida, né, como algo que traz engrandecimento aí para nossa jornada e é essencial mesmo a nível de autoconhecimento. Então, eu acredito que dentro de vários outros podcasts a gente vai estar sempre pincelando e trazendo coisinhas do desenho humano. Até acredito que em algum próximo aqui a gente pode estar trazendo até o desenho aqui na tela para o pessoal ter uma ideia, porque assim, o desenho humano ele aborda diversas questões, né? Trabalha com astrologia, cabala, o I Ching, o que mais, Natália? Os chakras. Então, assim, é uma mistura de coisas que traz um mega entendimento. Exatamente. E, né, funciona muito assim. Então, E a gente conversa sobre isso, sabe a importância. Por isso que a gente criou o Birucast, porque é uma coisa assim de biruleibas mesmo, sabe? Tipo, todo mundo vai ser tratado aqui e é para as pessoas ficarem à vontade para elas serem quem elas são, sabe? Sem tipo assim, mas é pra ser assim, é pra assado. Não tem que nada, cada não tem pessoa é nada. única. E a gente tem que começar a se orgulhar disso, sabe? Tipo, quem eu sou? Então, assim, que nem um manifestador, né? O manifestador, às vezes, ele pode ser uma pessoa que instiga os outros. Sabe aquelas pessoas, assim, que a pessoa acha que é muito. Como é que é a palavra? Ai, me fugiu a palavra. Essa palavra sempre me foge. Mas, assim, quando parece que ela Diga, te enfrenta, sabe? enfrenta. E na verdade é só a aura dela. Então a gente fica assim, às vezes meio, né? Levantando barreira para as Isso, pessoas, mas é o jeito delas, cria um pé né? E atrás. tipo assim, Uhum. quanto tempo a gente demora para se lapidar, para ser quem a gente é, para É, vir um João Ninguém dizer que tu tem que ser dessa forma, que é assim que vai ser melhor, né? A é, tua energia é que vende. Quem tu é que vende? A verdade vende, né? Então, assim, para mim, de verdade, não tem copia e cola, não tem método mágico, porque cada coisa serve para uma pessoa. Não é que nem criança. Às vezes eu digo, né? Um projetor que não tem energia, um refletor também que não é um ser energético. Tu pegar uma criança e enchê-la de atividades na semana, uhum. vai ficar decepcionada, amargurada. Por quê? Porque ela veio para ser outra coisa, sabe? Observar mais, criativa, tá na arte, às vezes mais uma criança mais ligada ao espiritual. Eu adorava coisa sobrenatural quando eu era criança. Eu lia livro de bruxa, eu adorava signo, sabe? Coisas assim que instigavam mesmo essa natureza mística, né? É, E às vezes a gente fica podando isso, tipo, o que que é, que não sei o quê. A minha avó tirava carta, eu adorava essas coisas de carta, né? Então depois, para pertencer, e aí a gente não é valorizado naquilo, a gente tenta ser mediana, né? Que nem no colégio, a gente tem que estar na média de todas as exatamente. coisas. Quem nunca teve aquele colega que desenhava lindamente e hoje provavelmente esse colega deve estar trabalhando num banco, sendo concursado, sendo que a magia dele era a pintura, era o desenho, era Exatamente. a arte. E aí ele pode estar lá infeliz porque É, disseram para ele que ele tem que ter um emprego fixo, e, estabilidade, é. sei lá o quê, né? Igual a Família, todo mundo. casa. Como se a vida tivesse uma receita, uma fórmula só para todo mundo. É. E assim a gente. É na vida pessoal, é na vida profissional, é no casamento, é aquela coisa automática de que tu cresce, tu tem que estudar, tu tem que passar, tu tem que fazer uma faculdade, né? Aí se tu não faz uma faculdade, tá errado. Aí tu faz a faculdade, tu tem que ir em busca do emprego ideal, tu tem um status, um sucesso, porque tu tem que ter uma estabilidade, né? E aí a frustração dessa pessoa que ela não consegue chegar nessa estabilidade porque ela realmente não consegue colocar a energia dela para estudar algo que não a fascina, não a chama atenção, e aí ela tem que ir em busca daquilo porque ela entendeu que aquilo ali é o que ela tem que reproduzir, né? Aí tu falou um negócio aí que me veio assim na cabeça, tu imagina um pai, uma mãe gerador com uma filha, um filho refletor ou projetor, esse pai que está acostumado com uma energia altíssima de criação, vai querer incutir 500 mil coisas para essa criança fazer, essa criança não tem essa demanda energética que ele tem, né?
Então, a importância de tu te autoconhecer para te poder realmente dar um nível para esse filho. E independente de desenho humano, é o que eu falo. Se todos os pais, todos os adultos realmente parassem para se observar, para entender e buscar conhecimento sobre si, quando eles se tornarem pais, eles vão conseguir direcionar essa criança de uma forma muito mais correta, né, e aberta para a vida. Porque se tu não conhece sobre ti, se tu não sabe como tu funciona, tu vai querer reproduzir aquilo ali igual no teu filho, sendo que nem tu sabe da tua verdade, né, do teu lugar. Então, assim, a importância realmente de a gente frisar o autoconhecimento, seja ele da forma que for. A gente buscar as ferramentas que possam nos trazer entendimento sobre si mesmo, transforma a tua vida. E ainda mais numa criança, né? Que Tá? é É, imagina, exatamente, é bem isso que tu falou. Um exemplo meu pai gerador, multigerador, minha mãe manifestadora e eu uma projetora. A minha irmã também é projetora, mas a minha irmã é projetora esplênica. Então ela é a falsa energética, a falsa que tem energia, né? Que nem tu. Então, tipo assim, eu sempre fui taxada de preguiçosa. Por quê? Ah, Porque eu queria estar mais sentada, eu fazia uma coisinha e já queria sentar. E qual é o padrão, o registro que vai na minha cabeça, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que é. fazer. Até que eu tenho que me render aos poucos quem eu vim a ser, porque também não é fácil, né? A gente sair do padrão. Então eu tenho que ir dizendo para mim mesma que, tipo, tá bom, tu tem a permissão de descansar, porque vira e mexe na minha cabeça, vem, tem que fazer, porque é aquele registro que eu aprendi. A minha mãe e meu pai estavam sempre fazendo, apesar do manifestador não ser um ser energético também. Não. E até do fato de tu te sentir preguiçosa e trazer e comprar isso como verdade. Porque eu muitas vezes também, ai, a preguiça disso, preguiça daquela procrastinação, e tu compra aquilo na minha cabeça, eu era uma pessoa preguiçosa. Daí hoje, com a idade que eu tô, eu vejo que eu realmente estou desenvolvendo, tem muito mais energia do que eu tinha quando eu era adolescente, porque hoje eu tenho entendimento sobre mim, sobre as coisas que eu posso realizar, e isso se ativa de uma outra forma. Então, assim, eu não sou preguiçosa. Eu comprei a ideia de que eu era porque Tá eu no lugar errado. estava no lugar errado, né? Então, assim, quantas pessoas aí se auto-sabotam, se criticam, se punem, se julgam inferior, entram em comparação e ficam naquela, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas quem que diz que tu é, né? Da onde que vem esse sentimento? É porque tu E tá as pessoas, elas têm essa. Quando a gente pergunta quem tu é, ela, ela tem o costume de falar sobre as qualidades e defeitos, né? Elas são apegadas ao rótulo. E vou te dizer mais, às vezes nem sabe, porque eu, por muito tempo, quando surgia algum questionamento assim, ai, descreva alguma coisa sobre si, fale quem tu é, eu ficava assim, vou falar sobre mim. Tipo, a gente não tem esse estímulo de realmente de tu validar o que tu sente, o que tu gosta, o que que faz sentido, a gente não tem esses questionamentos. Ai, quem é a Paola? E eu ficava assim, ó, meu Deus, quem sou eu? A Né? gente não sabe quem é, por quê? Eu tenho que falar alguma coisa para agradar. Te lembra em entrevista de emprego? Qual o seu Então, maior defeito? Qual a sua maior qualidade? Tipo, porra, eu tenho tanto defeito, mas se eu falar meus defeitos, que, não tenho paciência. é mais fácil falar. Eu tenho que falar aquilo que eu acho que eu vou ser contratada, né? Porque já era uma pressão ali. E a primeira coisa que a gente pensa quando pergunta quem tu é, não é quem tu acha que tu realmente é aquilo que os outros falam. Se tu fala que tu é uma pessoa braba, ou se tu fala que tu é uma pessoa sensível, ou se tu é uma pessoa amorosa, tu Uhum. até pode nem se sentir amorosa. Mas se as pessoas falam, parece que é um título, né? Ai, eu sou braba, eu tenho pavio curto. É tudo a gente está repetindo aquilo que ouve dos outros. Mas, tipo, será que é verdade aquilo o jeito que as pessoas nos olham? Uhum. Será que é de verdade? Porque às vezes a gente não é de verdade. A maioria As das pessoas não vezes. conhecem a gente de verdade porque a gente não consegue ser aquilo que a gente é quando ninguém está olhando, né? Exatamente. Exatamente. E aí foi por isso que a gente criou aqui, porque eu falo assim, poxa, a gente é tão legal, a gente é tão arrumada, a gente É fez tão legal. E a gente é tão louca. a Não, gente não divide isso, porque tá cheio de gente assim também, né? Fala umas coisas e certeza. tal. Não, e com certeza, ainda mais a gente sendo projetora, que a gente tem a facilidade das pessoas sempre chegarem até nós para um conselho, para uma. Então, assim, a vida inteira, mesmo eu não sabendo que era projetora, eu sempre fui aquela amiga
que era a fazer a social, que as pessoas chegavam para conversar, pedindo uma opinião, ligavam para pedir um conselho. Então, assim, já é da minha característica. Eu realmente não entendia muito sobre isso. E aí a gente conversando, né? Por que a gente não pode levar isso, né? Esse nosso jeito de... As pessoas elogiam, falam que é bom, se sentem à vontade, gostam de conversar, gostam de sentar e serem atendidas, né? A nossa energia realmente ajuda essas pessoas a tomarem uma orientação. Então, assim, por que a gente não pode trazer, abrir isso, sair de um consultório, sair de uma tela de computador do individual e levar para o coletivo, né? Porque para que outras pessoas também se sintam tocadas pela nossa energia e venham se descobrir também, né? Esse potencial que tem dentro delas e elas poderem levar isso adiante, porque a vida é isso, a gente reproduzir, a gente tem que ser A ponte, a gente gente tem pode que... ter vários quadros aqui no Birocast, né? Daqui a pouco vai ver o que vai aparecer aqui. É. Então, realmente, Fofocast. vai ter de tudo. Fofoca multidimensional em primeira mão. Resolva o meu BO, né? Resolva meu problema. Então, assim, Fala tem que eu te escuto. questões aqui de águia para trazer luz para o teu BO. E é engraçado, né? Porque se a gente não recebe esse convite, se a gente não fala, que nem tu falou, aí as pessoas pedem opinião. Às vezes a gente tem que cuidar para não ser enxerida, porque a gente É, sabe, para a pessoa não se sentir invadida, né? exato. Mas quando a gente é reconhecida como assim, a pessoa que dá bons conselhos, que direciona, porque a gente não veio dizer o que o outro tem que fazer, mas a gente sabe fazer as perguntas certas para que o outro por si só, porque é o que eu Sim, digo, eu tem que preciso. criar autonomia, as pessoas têm que ter autonomia, né? É o que Que- eu faço. É aquele meme que tem na internet que fala qual é o teu hobby preferido. Ah, eu faço questionamento para as pessoas para que elas se perguntem o que elas vieram fazer aqui. É isso, tipo, eu começo a questionar. Eu adoro questionar, porque é através do questionamento que vai trazer reflexão para a pessoa. Eu não com vou mudar a vida de ninguém. É a própria consciência dela certeza, entrando em conexão ali com eu que vai fazer as movimentações, né? Você questiona, a gente não se questiona. Uma coisa que eu falo que eu sempre me orgulhei de mim, eu sempre fui uma criança muito rebelde, muito questionadora. Eu queria saber o porquê das coisas. Minha mãe sempre falava, ai, a Paola, tudo tinha que saber o porquê, porque eu quero saber o porquê. Eu vim para questionar. Então faz todo sentido que eu realmente siga nessa energia e questione as pessoas, porque só assim que elas vão realmente aprender a fazer os movimentos e mudar aquilo que é necessário mudar através do questionamento. Quem não se questiona reproduz meios, padrões automáticos, reproduz uma vida que não tem nem sentido. Então, assim, faz sentido para ti que tu vive? Faz sentido para ti reproduzir o que tu reproduz? Faz sentido? Se perguntem mais. Isso traz todo o movimento para a vida de vocês. com certeza, com certeza. Porque parece que a gente está numa sociedade meio obediente, né? É, Aí, uma coisa que me incomodava muito, né, falando de trabalho, assim, era, ai, mentores dizendo o que que tu tem que fazer. Aí, realmente, uma época eu tava como a nada, eu fazia tudo, mas eu dizia assim, por que que não funciona? Porque eu não sou todo mundo, caramba. A minha mãe tinha razão. é Eu mãe tinha não razão. sou todo mundo. Eu, Então, então, assim, se as pessoas não tiverem noção disso, que elas podem se rebelar contra isso, né? Que nem você falou, ah, eu era rebelde. E é, aí as pessoas, elas julgam o rebelde como algo ruim. Aí é ruim. ruim ser rebelde, tem que ser boa. Oh, Ah, aí a gente vai ser o quê? Domesticável? Não. Então, assim, rebele-se contra aquilo que tu acredita, exato. né? Serve para alguma coisa. Tudo serve para alguma coisa. Com certeza, com certeza. É, Mas assim, gente, eu acho que para esse piloto aqui, esse primeiro, é, né, para Paola? vocês terem uma noção, assim, um entendimento de quem a gente é, do que a gente propõe aqui, né? Falar abertamente, porque realmente um assunto sempre vai puxar o outro. E aí, se a gente entrar também no nosso chão, que é falar sobre energia, sobre questões de aura, a gente também vai trazer esse entendimento para vocês, porque como a gente falou lá no início, tem muita gente recebendo o chamadinho da alma, se sentindo perdida, eu absorvo a energia de todo mundo, eu fico mal. Então, assim, também a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem por que disso, o que está acontecendo, né? A gente está vivendo um movimento transitório e energético muito forte, as pessoas estão perdidas, não entendendo aquele chamadinho da alma, integrando a sua intuição, negando a sua intuição, que eu mais vejo gente na minha frente aqui,
eu sabia, mas eu preferi não, né? Eu digo, gente, eu A vou minha matar pra intuição ver. nunca erra. A pessoa falando. Lógico que ela nunca erra. Quem erra é tu. A gente não se escuta. Então é muito isso, assim, a gente trazer mais essas consciências mesmo para vocês poderem ir integrando, juntando um pauzinho aqui, outro pauzinho ali, e entender que não tá nada errado, né? Às vezes esse movimento de desconforto e essa sensação de estar fora do lugar é justamente para fazer vocês se sentirem no lugar certo, que até então não estavam, né? Então, essa ideia, assim, da gente trazer diversos assuntos, diversas abordagens, sempre integrando esse meio, né, mais energético e espiritual, porque é o que movimenta, é a força maior. A gente está aqui, né, vivendo uma humanidade, a gente tem que viver essa humanidade de forma aterrada, integrada, com consciência de quem se é, com o nosso corpo, de um sentido saudável, mas a força maior que nos rege não vem daqui, vem de outro lugar. E aí é isso que entra em confronto e muitas pessoas estão passando por essa dificuldade de entendimento, né? Que são seres muito maiores que isso aqui, que existe uma luz divina, que existe um lado iluminado, e aí estão deixando o lado sombra tomar mais força, né? E não se entendendo, entrando em depressão, criando algumas situações difíceis, e é tudo uma questão de realmente saber olhar para si, se acolher, integrar e buscar as ajudas, né? Porque pessoas como nós e outras muitas estão aí para fazer esse processo. Assim como a gente teve lá o nosso processo também de entendimento, os nossos movimentos, as nossas sombras, as nossas destruições, e vem acontecendo, né, Natália? Isso daí é seguidamente, não tem, o processo ele é infinito. Despertar dentro do despertar dentro do despertar. É uma loucura, mas é Não, isso, quando a gente se abre para se curar, não tem fim. não tem fim. É que demora para a gente entender, as pessoas resistem. Ai, mas se eu começar, e aí eu vou ter que isso, vou ter que aquilo. Sai da resistência. Depois que tu sai da resistência e que tu começa a experimentar um pouquinho da tua cura passo a passo, tu vai ver que é só se abrir para isso. E vai vir desconforto. A gente precisa. A gente está aqui. Na verdade, a vida é sobre nós mesmos, sobre a gente realmente se conhecer, a gente se enfrentar, não é o outro, né? Então, assim, viver esse desconforto, porque é através disso, não justifica mais nada. Cada um nasceu sozinho, a vida é individual, né? Então, assim, para o coletivo funcionar, tem que funcionar a engrenagem daqui de dentro. Então, é esse o processo. Não tem como para onde fugir, né? Com certeza. Mas enfim, gente, esse Birucast, né, que está sendo gravado, ele vai ao ar dia 13 de outubro, numa sexta-feira 13, Outra né? 13. Pura sorte. Muita sorte. E a gente já vai deixar o convite, não, a gente vai deixar a oferta em aberto aqui, né, na vitrine, para quem quiser ser as próximas convidadas, já entre em contato, né, ou comigo, ou com a Paola, que daí já diz o que que tu faz, sobre o que que tu quer falar, para a gente organizar nas pautas e organizar, né? A gente vai ter um dia fixo de gravações, e aí a gente vai conversar, né, entre nós, com vocês, para vocês participarem, para também a gente, né, saber um pouquinho do que vocês fazem, abrir para novas possibilidades, todo Sim. mundo conhecer vocês e a gente ter uns papos muito loucos mesmo, de... Expandir aí a consciência, trazer novos pontos de vista, a gente realmente Exato. tocar, é nessa troca que a gente vai somar e abrir esse espaço, né? Uhum. Deixar muito claro também que, como a gente está iniciando, a gente vai deixar embaixo aqui desse vídeo o link das páginas de quem quiser seguir, tanto eu quanto a Natália, o perfil no Instagram. E assim, é aquela chamadinha básica que todo mundo dá o seu like, curte o vídeo para que realmente a gente possa movimentar cada vez mais, se inscrever no canal, porque como é algo novo que a gente está começando, é muito importante que a gente tenha números de inscritos. Então, assim, ajuda básica que a gente pede para vocês, e a gente vai ficar pedindo sempre, né? Uma curtidinha, a inscrição, e vamos deixar as informações necessárias aqui embaixo, os links das páginas, de alguma coisa que vocês também queiram entrar em contato com alguma de nós. Então, é basicamente isso, né? Para fazer o contato também, para a gente estar bolando aí algum assunto, entrando em alguma questão mais específica, que seja da área de alguém, ou simplesmente alguém que você sente vontade para falar, né? Porque esse lugar aqui é aberto para isso, para Com te certeza. realmente.
Eu não sou terapeuta, eu não tenho, mas eu achei muito interessante, eu gostaria de trazer alguma opinião, alguma visão, porque a vida é isso, todo mundo, independente do que tu A faz, gente pensa que não tem o que ensinar, mas a gente sempre tem alguma coisa para ensinar, para tem. dividir. E tem pessoas incríveis que tu conhece aí, vamos dizer, restringida a uma profissão, mas dentro dela tem um mundo, um conhecimento, uma sabedoria, uma espiritualidade que tu fica assim, uau! E é isso que a gente quer. Que as pessoas coloquem a energia delas no mundo, independente do que vocês façam profissionalmente, é de quem vocês são. A gente acredita muito que as pessoas agregam no mundo sendo quem elas são e a gente veio para reforçar isso aí. Então, se tu gosta de falar, se tu tem ideias, se tu gosta de papo multidimensional, astrológico, enfim. Não importa o que tu faz como trabalho, mas tu gosta de falar sobre isso e tem essa vontade, esse espaço está aberto para que tu venha conversar com a gente. Não, só tem um pré-requisito, né? Não é louca, tem que ser Biruleibes. É um pouquinho bem fora da curva, né? Esse é o único pré-requisito, né? O resto, a porta tá aberta aí para a gente receber o convite. Exatamente. Então é isso. Gratidão por hoje. Espero que vocês gostem, se sintam muito à vontade realmente para nos ouvirem, né? Para refletirem e para se sentirem parte disso aqui. A gente quer realmente que as pessoas se sintam acolhidas e que de alguma forma desperte aí uma curiosidade, instigue alguma coisa, porque a intenção é fazer vocês pensarem, né? Muito mais sobre várias coisas. E é Exatamente. A isso, gente quer conectar uma comunidade, né? Uma tribo, assim, porque eu acho que junto a gente fica mais forte com certeza. para potencializar isso, assim, para as pessoas saberem que existe algo além, para reforçar que não é coisas da tua cabeça, que as terapias elas são muito importantes, que a gente pode acessar muitas coisas, né? E da gente se sentir tranquila em quem a gente é. Se as coisas que eu vou falar vai parecer coisa de gente louca, coisa esquisita e tal, mas tipo assim, a gente tem a nossa tribo aqui, onde a gente pode ser nós mesmas, né? O medo de sofrer bullying, de passar É, vergonha, de ser. É piruleibes mesmo e a gente não vai negar. mas, ó, pode não fazer sentido hoje. Em algum momento vai fazer. Porque eu também já tive nesse lugar de assim, meu Deus, que loucura isso aqui. Hoje eu fico pensando assim, gente, isso aqui pra mim é a coisa mais normal do mundo. Não faz sentido que não seja assim. E eu antes eu tava assim, você tá louca falando sobre isso. Então, né? Se tu não Vai. acha que não faz sentido hoje, em algum momento vai fazer. É, quem nunca julgou os Fica grudeiros tranquilo. atire a primeira pedra, né? O mundo dá a Muito, volta. muito. Mas dá. Tá, gente. Obrigada para quem veio até aqui. Aguardamos os convites. E beijo no coração e até a próxima. Beijo.